Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestão FC. Aqui a gente segue aquele ditado do professor Manuel Sérgio, que quem sabe só de futebol, nada sabe sobre futebol. A gente gosta de falar aqui sobre profissões, sobre ofícios, sobre quem trabalha no seu dia a dia e faz o futebol acontecer. Então, a gente traz aqui profissionais de excelência, exemplos, referências dentro das áreas deles, e para eles contarem um pouco da história da carreira deles, como eles começaram, quais são os seus desafios, suas maiores dificuldades. E hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui para conversar com vocês, antes de mais nada, um profissional acima da média, uma das maiores referências em termos de profissional que eu conheço no meio do futebol, aí há 12 anos trabalhando com futebol, mas muito mais do que isso. Esse cara é meu amigo. Eu tenho orgulho de dizer que esse cara é meu amigo e é uma pessoa fora de série. Lucas Pedroso, muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Orlando, querido amigo, obrigado. Obrigado você por esse gentil convite aí. Eu digo que estar entre amigos e poder falar do que a gente ama e gosta é a combinação perfeita, né? Então, obrigado. Eu estou aqui para a gente se divertir hoje e poder colaborar um pouquinho aí com as pessoas que te seguem e já aproveitar para parabenizar o teu trabalho, que eu sei que você tem desenvolvido aí, tem ajudado muita gente, que é o bacana, né? A gente precisa trabalhar com propósito e você tem encontrado aí o teu propósito, isso é muito legal. Parabéns aí e obrigado. Estou inteira à disposição aí. Essa ideia, né, Lucas? Eu acho que falar sobre futebol, sobre o jogo de futebol em si, se o técnico escalou A, B ou C, esse tipo de coisa, né, bastante gente fala e eu acho que não é o nosso papel. Nós somos profissionais do meio e o podcast é justamente para isso, para a gente entender como são as carreiras no meio do futebol. Eu entrevistei aí no primeiro episódio o Osmar Bolicenho, que é um cara que começou lá atrás, né, e tem uma história muito rica dentro disso. Mas hoje a gente quer saber um pouco da história do Lucas. O Lucas trabalha lá no Curitiba Futebol Clube, já está lá há quanto tempo, Lucas? 12 anos. 12 anos dentro do Paraná, dentro do Curitiba, já trabalhou no Paraná Clube também. Conta um pouco da tua trajetória aí, Lucas, para a gente iniciar o episódio. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, né? Eu sou apenas um rapaz, né, vindo do interior, né? Então eu Dois. nasci em Telêmaco Borba, né? Então vim estudar em Curitiba para fazer faculdade. E já quando eu estava nos bancos aí da faculdade, o esporte sempre foi uma paixão, né? Eu fui atleta de voleibol, né, por um bom tempo da minha vida e sempre fui apaixonado pelo esporte, principalmente pelo futebol, por muita influência do meu pai, enfim. E aí, quando eu ingresso na faculdade, já no segundo ano, eu descubro um curso de justiça desportiva, né? Quem coordenava esse curso era alguns dos nossos decanos aqui do direito desportivo, que é Paulo Schmidt, Alexandre Quadros, né? Então, eu gosto de fazer sempre essa referência a eles. Em Que 2015, eu fiz o meu primeiro curso de direito esportivo. Quem eram os professores? Paulo Schmidt e Alexandre Quadros. Exatamente. Então, 2015, 2015. Não, eles são os 2005, precursores, rapaz. Tô provavelmente, doido. 2005. 2005. É. Exatamente. Eu, em 2002, era basicamente esse período aí que eu fiz esse curso, por influência de um grande amigo que foi, assim, acho que eu devo muito a esse meu grande amigo, né, que me abriu as portas aí para essa carreira do direito esportivo, que é o doutor Itamar Cortes, né, que você O doutor Tamar, conhece também. nosso amigo, meu amigo. Eu vou, então, estagiar no escritório do doutor Itamar, fazia estágio lá, e eu nem sabia que eles trabalhavam com direito desportivo. Então, assim, eu chego para fazer o estágio, descubro que eles eram advogados do Paraná Clube, né, casualmente, e aquilo, falando, bom, é aqui que eu me encontrei, né? E aí eles me indicam, então, esse curso, eu faço o curso, e esse curso aí, os melhores qualificados lá numa prova final,
ganhavam o direito de ingressar nos quadros da Justiça Desportiva do Estado do Paraná, voltada para os jogos abertos, jogos da juventude, jogos organizados pelo poder público. Na época, Sim. a antiga Paraná Paraná Esporte, né? Esporte, exatamente. Isso. Então, é ali que dá a minha virada de chave, eu acredito que assim, para tudo na minha carreira profissional. Por que eu digo isso? Ainda na faculdade, sem estar formado, né? Menos de 20 anos, a gente rodava o estado do Paraná, passava uma semana numa determinada cidade, que era o período daquela competição, e ali, para quem não sabe, existe um tribunal de justiça desportiva para julgar os casos daquela competição. Então, briga entre os atletas, invasão de quadra, invasão de campo, enfim, aquela coisa toda que, infelizmente, é comum até em algumas competições. Tem-se um tribunal constituído para isso. Então, eu rodava o estado do Paraná ao longo do ano, isso por umas 3, 4 vezes ao longo do ano, perdi a aula na faculdade, mas valia muito a pena. Por quê? Foram nesses tribunais que ali que eu aprendi o direito na sua essência, né? Ou melhor, até a advocacia, como por assim dizer, né? Porque era possível exercer a atividade de defensor nesses tribunais sem ser advogado, era possível fazer isso, né? Que era um tribunal um pouco mais informal. Então, ali você tinha que desenvolver o improviso, tinha que desenvolver o raciocínio jurídico, tinha que trabalhar sob pressão, porque determinados julgamentos dependia da final que estava para acontecer a poucas Rápido, horas. né? Celeridade, né? Celeridade da justiça desportiva. Necessário. Exato. Uhum. Então, era muito engraçado. Geralmente os tribunais ficam ou nas prefeituras ou em algum ginásio, em algum escritório de algum ginásio, e assim, e ali, da porta para fora, literalmente, os familiares dos atletas, a torcida daquela cidade fazendo pressão mesmo, né, para o julgamento. Então, era bem interessante. Então, isso forjou muito o meu caráter, assim, sabe? E a minha profissão. Então, eu ali aprendi muito e peguei muito gosto por essa questão do embate, né, do contraditório, da argumentação, né, do raciocínio, da estratégia. Então, Para quem não, né, para quem não tem um conhecimento muito profundo sobre a justiça esportiva, a maioria das defesas elas são feitas de forma oral, né, Lucas? Então é o improviso que você falou, é na hora ali você tem que argumentar e defender o seu ponto. Você pegou num ponto que é decisivo, assim, e isso me agradou muito, porque eu sempre fui muito tímido, né? Hoje, não tanto, mas a timidez era algo que era um traço da minha personalidade, né? E eu decidi não ser mais tímido, né? Porque eu sabia que a timidez iria me limitar. Então, eu coloquei sobre mim alguns desafios para que eu pudesse vencer eles, né? E um deles era a timidez, era o receio de falar em público, né? Então, E é uma competência que você desenvolve, né, Lucas? é, A parte de comunicação é uma competência, né? Uma tá? skill do que É, hoje, né, é tão valorizada dentro do mercado de trabalho. é. E eu aproveito para dizer isso, assim, para encorajar mesmo, né? As pessoas, eu sei que vocês, tem muita gente que te escuta aí para buscar crescimento e tudo mais. Esse é um ponto, assim, a gente não pode nos limitar a achar que não tenho esse skill, né? Eu não nasci para falar em público, ou isso não é para mim. Eu diria que não há nada que não seja para você, não há nada que você Cara, eu possa sempre fui tímido desenvolver. também. Eu faço podcast hoje, cara. Que é mais do que isso. Exatamente. E ali eu me coloquei esses desafios para desenvolver isso mesmo. No começo foi bastante difícil, desafiador, mas aí ao longo do tempo isso fez toda a diferença, porque aí eu me torno advogado bastante, naturalmente jovem, né? E eu percebi que os advogados, de modo geral, tinham uma grande dificuldade nessa questão da oralidade. Muitos não tinham assim muito coragem, ou não gostavam de fazer sustentações orais em tribunais, né? O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, e eu vi que ali tinha uma oportunidade também.
então eu sigo, logo que eu saio da faculdade, eu já sendo então estagiário do Dr. Itamar, ele me convida para ser sócio dele, eu me torno sócio dele, e eu tenho uma história bem bacana, assim, bem interessante. Quando eu era estagiário ainda do escritório, eu me recordo muito bem de certa vez, eu andava muito, né? Porque a gente tinha que sair do escritório, ir lá para os tribunais e tal. Estagiário camela, né? Ela, Não tem conversa. e era longe, cara. Agora é tudo eletrônico e tal. A gente tinha que fazer a tal da carga do processo, né? Você lembra bem Eu disso, né? lembro dessa parte. Então, tinha que fazer carga do processo, que era pegar o processo no fórum e levar para o advogado, depois levar de volta com a manifestação. E certa vez tinha que pegar um processo que era do Paraná Clube, do qual o escritório defendia. Era um atleta que ajuizou uma reclamatória trabalhista bem relevante, bem importante contra o Paraná Clube. E o Itamar falou: olha, pega o processo, já que o dia vai quase acabar quando você chegar lá, pega e vai embora. Não precisa voltar aqui. Vai para tua casa, leva o processo, só cuida do processo e traz de volta no outro dia. Porque eu não vou mexer nesse processo hoje. Tá ótimo. E, cara, e assim, eu morava lá no Água Verde nesse período, né? Então, Justiça do Trabalho, Vicente Machado, peguei lá o ônibus Sim, droga ver. na Rua Barbosa e tal, e consegui sentar, né? Sentei, meu outro abriu o processo e comecei a ler. Não entendi absolutamente nada, mas fiz questão de ler e li de cabo a rabo, mas entendi a história, né? Entendi, assim, mais ou menos o contexto e tal. Enfim, e os anos se passaram, eu me torno advogado, fico sócio do Itamar, começamos a trabalhar, começo a auxiliar nos processos, né, do Paraná Clube, e certa vez é marcado um julgamento de um recurso, e tinha que fazer a sustentação oral no TRT, né? E o Itamar era o principal advogado, e ele naquela ocasião não podia, e eu tive que ir no lugar dele. Adivinha qual era o processo? Aquele que você leu. Aquele que eu li. Sério, bicho? Puta, Exatamente. que do cacete essa história, velho. É muito legal. E aí, assim, eu já estava muito familiarizado, assim, com o processo, entendido, aí eu já entendia, assim, eu estou falando isso, eu li esse processo uns 3 anos antes, né? Uhum. E aí, 3 a 4 anos, porque demorava muito os processos, hoje eles estão bem mais ágeis, e fui fazer a defesa. Então, quando eu fiz aquela defesa e terminei, e a gente conseguiu reverter a decisão, então foi Puta, que fantástico, legal, cara. foi muito legal, assim. E aí aquilo foi um marco, assim, na minha carreira também, que eu entendi que vale a pena a gente, mesmo sem entender muito, sem saber o que você está fazendo, vale a pena Vai em estudar, frente, né? vale a pena Vai se para cima. interessar e tal. Então foi bem legal. Então aí o que acontece? Eu era então sócio do Itamar, aí tinha também o Dr. Quixino, que era o sócio do Alessandro Itamar, Quixino, Alessandro Quixino. grande Ele, sujeito. E aí ele começa, então, a fazer um trabalho mais interno, né, no Paraná Clube, e certa vez a gente fazendo um curso, né, que a gente fez pós em Direito Desportivo, a primeira pós e única, acredito que teve aqui, não sei hoje como é que está, mas em Direito Desportivo, na Universidade Positiva, a gente estudava junto, e certa vez lá, numa conversa, olha, estou precisando de um advogado, sabe, alguém para indicar? Falei, cara, eu? Ele, pô, mas você é sócio do Itamar e tal, como assim? Você vai lá para o Paraná Clube? Não, o salário não é muito legal tal. Falei, cara, nem sei quanto é, bicho, mas eu Me quero. chama que eu vou. Fui. Já Da estava hora. casado e tudo, cara, tive que diminuir a remuneração, mas eu sabia que ali, cara, era uma fonte preciosíssima, assim, de aprendizado, assim, né? Dentro de um clube de futebol. Se trabalhar internamente, né? A escola que tem ali é absurda, É, né, Lucas? é. Eu sempre, assim, não entendia muito, mas acreditava que ali tinha uma oportunidade, né? Puxa, acredito que vou aprender muito. E fui. E aí fiquei lá 2 anos, né? Foi, assim, uma escola, eu digo, que me preparou para o futebol, não tenho a menor dúvida que foi ali no Paraná Clube. Tenho o maior carinho e respeito, né? À instituição Foi Paraná quando a Clube. gente se conheceu, inclusive, né, Foi cara? quando a gente se conheceu, né? Isso. Para Eu uma... advogava na época. Você advogava para uma empresa de fornecedor de bebidas, né? Não é isso? Isso, que era do estádio. Bares, Uhum. exatamente. E aí a gente se conheceu. Então, o Paraná Clube trouxe isso também, né? Olha lá. Mais um Uhum. ótimo legado aí, né? E ali foi uma escola maravilhosíssima, porque o Paraná tinha, assim,
a gente respeita a instituição, mas tinha muito desafio ali, né? Muitos desafios jurídicos e tal. A instituição já começava com as dificuldades ali naquele período, né? E, enfim, fica muito triste pela situação, pelo momento atual do Paraná, mas a gente acredita que é possível, né? Se reerguer. E aí Concordo com você. acontece, né? E aí acontece em 2009, em 6 de dezembro de 2009, para você ver como são as coisas. Então, deixa eu só fazer uma pausa aqui. No dia 2 de dezembro de 2009, houve aqui em Curitiba um evento chamado Sincopa. Não sei se você lembra desse evento que foi feito. Esse Cara, eu evento acho que eu foi até participei desse evento, bicho. provavelmente. Não duvido. É, Foi bem na época, 2009, a época que eu tinha começado a fazer o MBA, gestão do futebol, pode ser. e provavelmente foi na Quem, Curitiba, não foi? quem organizou esse Isso. evento foi o Dr. Gustavo Nadalim, que acho que Ah, você pô, conhece também, Gustavo. entendeu? Dr. Gustavo Nadalim, Grande que cara. era, que era o diretor jurídico do Curitiba, né, naquela Isso. ocasião. E para você ver como é às vezes o destino também, né? Enfim, é aquela coisa, sorte acompanha também quem, né? Eu também acho. Eu acho que tem Enfim, muita competência por trás disso, não é. é só sorte, não. Aí, cara, ele fez esse evento e tal, eu era ainda advogado do Paraná, ele convidou alguns advogados do Rio de Janeiro, advogado do Flamengo, acho, Botafogo, e o Botafogo, por exemplo, era um dos convidados, o advogado. E naquele ano, bem naquela semana, era a semana decisiva de rebaixamento ou não dos clubes na Série A. Sim. E eu não vou me lembrar nos detalhes, mas eu sei que o Botafogo passava por algum momento de crise, lá, alguma dificuldade, e o cara já estava encomendado para vir palestrar. Um dia antes do evento, um dia antes, ele liga para o Nadalim e fala, olha, eu não vou poder ir, cara, porque meu presidente falou, olha, ninguém sai, ninguém entra aqui do clube essa semana, porque é foco total aqui, eu não quero que ninguém fale nenhuma besteira por aí e tal, então é foco total porque nós não podemos cair. E temos que seguir aqui nessa semana. Aí ele me liga, cara. Ele me liga. Me liga assim um dia antes. Fala, cara, é o seguinte, você não quer palestrar aí no evento aí? Daí eu, cara, tá, mas o que é para falar? Ah, cara, fala o que você quiser. Vou falar sobre isso e isso dele. Não, cara, não é isso. Eu falei, pô, mas o que é? Falou, Você ok, falou sobre então. contratos de atletas, não foi? Eu falei, Falou. exatamente. Tô lembrando, Lucas, disso. Tá Na hora que você entendendo? começou a falar, eu comecei a lembrar. Eu Então, estava lá vendo a tua palestra. aí, cara, eu falei, né? Falei, tá bom. Aí falei sobre o contrato de trabalho do atleta. Estava na plateia a Ângela Nadalim, que é esposa dele, Sim. e ao final do evento, assim, ela me aborda junto com ele, e diz assim, ela não é advogada, mas trabalhava com futebol na época. Eu disse assim, olha, eu já vi muita gente falando sobre isso aí que você falou, do direito esportivo, direitos econômicos, tá, mas não entendi, mas você falou aqui, pronto, entendi. Beleza, fiquei com aquilo na cabeça e tal. E aí o Nadalinho eu não conhecia muito ele ainda. Então, ali que a gente gerou algum relacionamento ali e tal, e ele ficou com aquilo ali também. Passaram-se alguns dias, no dia 6 de dezembro, isso assim, naquela semana, o evento foi em um determinado dia, no final de semana daquilo, o Coxa joga contra o Fluminense e dá toda aquela tragédia em Quebra-pau lá, né? 2009, Uhum. toda aquela Eu lembro. tragédia. Uhum. E aí, invasão de campo e tal, e tudo mais. Acontecido aquilo num domingo, ao longo daquelas semanas que sucedeu, o Curitiba ficou um caos, né, cara? A Assim, punição, acho que foram 10 jogos, 15 foram, jogos. Quantos foram, Lucas? Não me lembro. foram 30 jogos, depois aí mudou o Daí código no meio do diminuiu, né? caminho, daí diminuiu e tal, o professor René Dott fez, né, uma defesa brilhante Uhum. lá, e aí caiu para 10, né? 10, isso. E, e aquilo lá, cara, foi um momento de muita reflexão dentro do Curitiba, né? Então, muita coisa mudou depois daquilo lá. E uma das áreas que mudou foi o jurídico, né? Então, por N razões lá, fizeram algumas alterações lá, e o Nadalim lembra do meu nome por conta daquela palestra, por conta da esposa que comentou, que achou interessante, não sei o que e tal, acendeu uma luz nele lá, né? E aí ele me liga, falou, cara, quer vir para cá e tal?
Eu, na hora, topei, né? Porque era um novo desafio, era o que eu queria, e, enfim. E fui, entrei lá, então, em 2010, em 6 de janeiro de 2010, porque aí eu estava saindo de férias e tal, só pedi ele um tempo, né? Porque eu tinha um respeito muito grande pelo Paraná Clube, era o presidente Claro. Aurival na época, né? Então, assim, eu não fiz nenhum tipo de leilão e nada, mas eu fiz questão de, né, dar Deixar tudo essa, claro, né? A gente tem que deixar sair tudo de porta claro. aberta dos lugares, Exatamente, né? Ah, exatamente. Então, fiz ali uma rápida transição ali, e aí fui para o Curitiba, e fiquei lá todo esse tempo. Então, a carreira segue, eu vou caminhar mais rápido aqui na história, mas, então eu não, entro lá, cara, não estamos com pressa, cara. né? Conta aí, conta aí. Aí Tá massa, tá massa. que bom. Então, eu entro em 2010, em janeiro, e aí eu entro na função que eu mais sabia fazer, né? Que era contrato de jogador, toda essa relação de atleta, né? Então, era o que eu sabia fazer bem, porque tinha aprendido ali no Paraná, né? E aí, o meu cargo, entrei lá, era coordenador de contratos e registros, né? Porque tem o registro do contrato na federação e blá, 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 né? E eram os contratos de atleta. Então, todo o tema que era relacionado a futebol era comigo, né? Então, fiquei assim até de 2010 até 2019, vai, acho que é isso. É uma função diretamente relacionada com o departamento de futebol, né? Com o executivo de futebol também, né, Lucas? Porque todas as Totalmente, negociações passavam por você para é, você formalizar tudo aquilo, né? é. O que que acontece, né? Então, assim, como o tempo foi passando lá, a gente vai ganhando um pouco mais de confiança das pessoas, né? E eu sempre disse assim, que o meu papel lá era de um facilitador, né? Enquanto advogado. Os executivos de futebol são peças-chave dentro de um clube, né? São eles que negociam os contratos, são eles que têm todo, né, os contatos, né, desse ambiente do futebol, tem todo um aparato de análise e tal para poder definir uma contratação, mas em certas ocasiões as contratações são muito truncadas, né? Tem muitos interesses, tem muitas partes envolvidas, né? E aí precisa da parte jurídica para desenrolar, né? Isso tudo. E aí que eu fiz todo esse tempo, né? Até 2019 era um grande facilitador, um grande fiscal também, né? Porque o papel do advogado num clube também é o da fiscalização, né? Ainda mais Entender. dentro do contexto do futebol brasileiro, né? Que muitas vezes o pessoal contrata o jogador sabendo já que não, né? Hoje acontece menos do que antigamente, né? Mas nesta época que você está falando é aquela coisa, pô, o contrata o jogador sabendo que não tem como pagar ele depois, né? Exatamente, É, exatamente. aquela linha permissiva que o futebol brasileiro É, ainda orbita de alguma forma, né? e assim, e além disso, o aspecto jurídico mesmo, né, de eventuais Sim. punições por uma participação irregular, por uma operação que não é legal, né, que não é de acordo com que a FIFA, a CBF, né, então, o advogado dessa área, né, para falar para o pessoal que está acompanhando, é muito importante essa visão geral, né, desse sistema Segurança jurídica, esportivo, né? né, exato, desse sistema, né, que tanto se fala aí da lex esportiva, que é todo ambiente de legislação que envolve o desporto, o Regulamento Internacional da FIFA, Constituição Federal, lei ordinária brasileira, enfim, todo esse arcabouço legal aí que a gente tem que estar atento, são os regulamentos, né, da CBF também, e a gente tem que transformar isso tudo num contrato e traduzir aquilo que foi negociado, né? E fiz isso ao longo desse tempo. Em 2019, o Dr. Gustavo Nadalin, que era o diretor jurídico, tem uma nova oportunidade profissional fora. Ele sai do Curitiba e aí eu, então, me torno ali o gestor da área jurídica, né? Eu começo, então, a desempenhar essa função. O Nadalin, em 2016, encabeçou um projeto muito bacana, que era o programa de compliance, que daí ele era o grande encabeçador disso tudo. Eu era o cara que estava ali junto, dando tração nas coisas, então a gente desenvolve ali um programa de compliance no Curitiba, em 2016, né? A gente aproveita aquele mote da Lava Explica o Jato, né? que é compliance, Lucas, só para o pessoal entender.
Compliance, na verdade, assim, tá tentando traduzir lá do inglês, vem do verbo to comply, que significa estar em conformidade, né? Em conformidade com o quê? Com a lei, com os regulamentos, com as normas da empresa. É como se fosse um grande fiscal, né? O compliance. Mas não só isso também, né? Compliance é mudança de cultura, é organização, é governança, é respeitar os processos, né? Hoje, no mundo corporativo, a gente entende cada vez mais a necessidade dos processos. O Sim. futebol nunca foi acostumado com processos, entendeu? Sempre um meio muito permissivo, né, Lucas? Muito permissivo. Ah, vai contratar um jogador, mas por que que você vai contratar? Qual é o motivo, né? Uhum, Da onde uhum. que veio essa contratação? Qual foi o critério? A gente vê isso em qualquer negócio, né? Você vai contratar um profissional, você tem os critérios daquela vaga, você tem, né? Você faz um processo de seleção, você tem os skills que você define, você checa se realmente aquela pessoa tem aquelas qualificações e por que que no futebol tem que ser diferente, né? Uhum. Então, o futebol, naturalmente, de algum tempo atrás, ele sempre foi muito reativo com o processo. Desde, eu acredito aí que uns 5 anos, isso está muito mais intenso e muito mais compreendido, a necessidade dos processos. E Com as hoje fica SAFs agora, muito mais, né, Lucas? muito mais, muito mais. Tudo precisa ter todas as vertentes de análise. Não significa que as análises vão ser sempre objetivas, né? Mas eu Uhum. preciso ter a parte objetiva se eu quiser ter também alguma coisa mais subjetiva, que eu fundamente que está sendo, inclusive, subjetiva a decisão. Porque o futebol também não é uma ciência exata, né? Sim. Mas o processo foi respeitado, isso é o que importa, né? Então, eu estou consciente, quando eu tenho um processo bem respeitado, eu tenho consciência da minha decisão. Se eu tomei ela por um aspecto objetivo ou foi... Não, foi um aspecto subjetivo. Então, tem uma dose e uma carga de risco. Não é proibido tomar risco, né? Claro, Não é claro. proibido. Mas eu preciso entender esse risco, que eu tô nele, né? Você tem que E entender dos prós e dos contras, né? O que exatamente, que envolve aquela tomada de decisão. exatamente. E aí a gente desenvolve, então, um programa de compliance, ele vai bem por um período, depois a coisa, por falta de mão de obra, a coisa se perde um pouco, porque praticamente eu fiquei e sozinho tentando implantar compliance, então ficou muito difícil. E tudo é aprendizado na vida, né? A gente começa a aprender que tem horas que a gente também tem que dar um passo atrás, né? Tem que entender isso também, que não dava para fazer as duas coisas. Compliance, ser advogado do clube, não dá para abraçar o Não dá mundo. para bater o escanteio e subir para É, cabecear, né? não Você tem dá. que delegar, tem que ter mais braço, né? Na Tinha que ter verdade, braço. a Então, verdade é essa, né? e uma coisa que eu aprendi, eu sempre fui muito assim, nunca gostei muito de desistir de nada, né? Achava Uhum. que isso que era demérito, mas às vezes não, às vezes um passo atrás, um desvio de rota, é uma reanálise, né? E foi esse caso, por exemplo, eu tive que abrir mão um pouco dessa minha posição de compliance officer, né, que eu desenvolvi lá, e aí a coisa caminha, chega em final aí de 19, eu completo, então, eu estava em vias de completar 10 anos de Curitiba, né, em janeiro de 20. E aí, eu não sei o que aconteceu, assim, parece que foi sei lá, inferno astral, sei lá o que foi, que eu comecei a fazer muita reflexão. Falei, cara, essa marca de 10 anos está me incomodando, cara, não tá legal, né? Eu até conversava com algumas pessoas, assim, né, alguns profissionais de carreira e tal, e alguns até diziam, não, cara, isso não é demérito, né? Pelo contrário, é mérito também, né? Mas eu não estava enxergando assim, né? Eu tava, Dentro cara, de um ambiente tão instável que é o é, futebol, né? Você estar há exato. 10 anos dentro do clube tem muito É. mérito nisso, né? E assim, eu me incomodava muito. Falei, cara, eu acho que o problema deve ser eu, cara, porque eu tô aqui 10 anos, cara, eu preciso fazer mais, cara, eu quero outras coisas, né? E fui me cansando um pouco da minha posição enquanto advogado. E aí, assim, eu saio de férias, bem na semana, assim, de final, daquelas semana entre Natal e Ano Novo, cara, e claro, fiquei com a minha família, mas quando a gente fica inquieto, eu te conheço, você é assim também,
a gente não consegue, né? E aí eu comecei, cara, lá no interior, lá em Telêmaco Borba, tá na casa do meu sogro ainda, entre um evento e outro ali, familiar. Eu sentava no computador e ficava escrevendo, cara, escrevendo. Todos os problemas do Curitiba, todos. Tudo aquilo que eu via que tinha de errado, eu falava, cara, é isso aqui. Eu falava, bom, mas não adianta só ver o erro. Tá, e qual que é a solução, né? Qual a solução? É. E aí colocava ali, né? Eu acho que é isso e aquilo. E aí eu volto de férias decidido a mostrar isso tudo e aí a gente conversa. Você tem papel nisso. É verdade, né? Você tem papel nisso. Porque aí eu volto e a gente conversa. Não sei se foi antes ou quando foi, ou se eu fui até você. Eu quero deixar A esse gente foi registro tomar um claro aí. café Depois tomar no uns café no teu escritório. escritório. Aham. Isso. E aí eu te falo toda essa minha ideia aí, e você me encoraja a, cara, taca o pau, mostra esses troços aí que você tem na cabeça aí e vai para dentro. Cara, foi assim, aquele empurrão que eu precisava, e te agradeço aqui publicamente por isso, né? E, e aí Isso é fui, e papel de levei. amigo, né, cara? Tem nada. E é bem importante. Também encoraja as pessoas a fazerem isso. Às vezes a gente tem receio, né, de dividir alguma coisa com alguém e tal. Eu, particularmente, tenho essa. Eu fui meio que criado assim, né? Não conto para ninguém, senão não vai dar certo e tal. Às vezes não, cara. Na multidão de conselhos há sabedoria, né? Tem até um provérbio, assim, enfim. E aí fiz isso, foi muito bom para mim, me encorajei e fui até a diretoria e levei o meu plano. Ó, é isso aqui, sem a menor pretensão de nada. Para resumir a história assim, foi, ó, toma que o filho é teu, então, né? Ah, então já que você acha que é tudo isso, então Vai lá, tá. bonzão. Vai, Faz lá então, mano. vai lá, Vai, fera. vai, bonzão. Cara, e daí foi isso, em 2020, então, daí, assim, a posição era de um diretor-geral, né? E o clube de futebol tem, assim, uma peculiaridade, né? O diretor-geral não significa que ele é o cara que comanda, inclusive, o futebol. Não, ele é um... Eu diria que eles ficam em pé de igualdade, né, com esses executivos de futebol em alguns casos, né? Depende das estruturas aí dos clubes, hoje já está um pouco mais diferente, né? Então, a posição máxima que tinha lá no clube era a posição de CEO, então levei esse cargo, né, na época, em 20. E aí, cara, foi assim, bastante desafiador, né? Então, enfim, não esperava que eu tivesse uma posição dessa, mas eu queria a atividade, né? É, Aí O comecei. CEO é uma espécie de presidente executivo do clube, né? É o É, presidente contratado do clube, né? É o funcionário exatamente, que responde por todas as questões do clube, né? Não só o exatamente. departamento de futebol, tudo. Exato. E assim, e no ambiente do futebol era o último ano de mandato, né, da gestão anterior. Isso você conhece bem, é um movimento que não se faz, né, no último ano de gestão, né? É pedir para, dependendo do resultado de uma eleição, está Uma fora, né? roleta russa. Roleta russa. Então, mas enfim, de novo, viver é correr riscos, né? Não tem o que fazer. Para crescer tem que correr O que riscos. você tem a perder, né? Exato. Então, falei, bom, vamos embora, é o preço que tem que pagar para crescer, para aprender, para... É dos ousados. É. E aí, então, isso já ali meados de janeiro, começa nessa atividade, cara, e aí, muito animado, né? Muito animado, muito afim, muito cheio de ideias, cheio de sonhos, e vamos para dentro e tal. Já em fevereiro, um baita desafio também para minha carreira, que surge uma operação internacional, né, a maior venda aí da história recente do Curitiba. O Curitiba conseguiu vender um atleta para o Manchester City, né, direto, sem ter feito uma venda anterior para depois ir para lá. Lateral esquerdo lá, né? Lateral direito, o Direito. Ian Couto, o Ian Couto. E aí eu tive que me deslocar até Manchester, enfim, desenrolar toda a operação lá, foi uma operação bem assim, delicada, né, difícil. E aí, enfim, volto de lá, passa-se alguns dias, no dia 15 de março vem pandemia, né? Pô, nem me fale. Vem pandemia, em 2020. Então, e agora, né, cara? Aí, assim, passou muita coisa na cabeça, né? Falei, cara, que bota errado que eu dei, né? Um bota erradíssimo, assim. Assumi uma posição legal, bacana,
E agora essa pandemia, cara, ferrou o futebol e vai dar tudo errado, cara, e eu vou dar errado junto. Foi esse sentimento que veio, né? É Mas um período começa, complicado, né? De muita incerteza para todo muita mundo. Bem incerteza. natural você se sentir assim, inclusive. Foi muita incerteza. Então, ninguém sabia o que ia acontecer com o futebol, se ia voltar, se não ia voltar. Então, a gente passou boa parte do ano aí entre reuniões com o CBF, todos os clubes, para fazer voltar o futebol, com as autoridades todas. Falava muito com o presidente Hélio Cury para voltar ao futebol, né? Ele foi um grande parceiro aí também, né? Nessas discussões aí. E, e não se chegava nunca a um consenso e tal. Mas aí também, de outro lado, vê reflexão, né? E até pessoas que... Aí nessa hora entra a família, né? É importante a gente valorizar a nossa família, né? Então, e família que eu digo, aquela que está ali, né? É o Dentro da tua core mesmo, casa. né? Não é o tio, eu Exatamente. sempre falo, não é o tio bêbado que você vê só no Natal, Não. é o core da família, né? A minha esposa, assim, é importante eu deixar esse registro, né? Me deu muito suporte nesse período, porque minha vida mudou do avesso, assim. Se eu achava que trabalhava muito como advogado, que não tem hora, não tem dia também, na posição que eu estava, aí não tinha mesmo, né, cara? Era aquela coisa 12, 14 horas, assim, literalmente, sem exagero, porque Você tá tocando num ponto muito legal, né, cara? Que é um ponto que muita gente não sabe, né? Quem trabalha no meio do futebol tem que ter um suporte familiar muito grande, né? E é difícil. A gente sabe, né, Lucas, que é difícil para as pessoas entenderem que a gente não está disponível o tempo inteiro, que a gente não pode, a gente é privado de certas coisas, mesmo contra a nossa vontade, mas são questões que são do dia a dia e você tem que fazer, né? Futebol não tem dia, né, cara? e como é um ambiente competitivo, não dá para esperar, entendeu? Não, não posso esperar, porque se eu demorar, o outro vai fazer alguma coisa, e assim, é diferente de um ambiente corporativo e tal, sei lá, você tem também essa concorrência, mas aqui é um querendo destruir o outro, né? Assim, no bom, não pejorativamente, mas é isso, cara, é uma competição absurda, A né? Então você não pode dar mole. competitividade não saudável, né? É, então, muita coisa acontece, enfim, muita pressão, vaza muita coisa, imprensa, então você tem que administrar muita crise, né? É o tempo todo administrando uma crise diferente. E aí mudou bastante a minha carreira. Isso também, de certa forma, me assustou um pouco, né? Assusta no começo, assim, foi bastante difícil de Pressão, né, administrar. Lucas? Muita É, pressão, né? bati um pino Muita aí, coisa externa o tempo inteiro, é, né? enfim, aí tive que me reorganizar de novo, mentalmente, tudo mais, e aí que entra a psicologia, entra a psiquiatria, então isso é fantástico também, né? Então me ajudou demais, assim. Antes que viesse um mal maior, eu já me socorri para esse suporte também. Bom, Então, enfim, alguns pilares, né? Familiar, atividade física, mental e espiritual, né? Então, isso tudo, sem isso aí, se não tivesse equilíbrio aí, meu amigo, esqueça, e não é só no futebol, né? Em qualquer em carreira. qualquer lugar, Se a pessoa não tiver equilíbrio dentro dessas áreas, principalmente, né, que são as áreas esqueça, principais da nossa vida, vai não vai. espanar, E quando uma área se desequilibra, a tendência é isso impactar as demais áreas. impactar Não tem demais. como. E Uhum. aí, assim, aí numa dessas, né, conversas, assim, de final de dia, a minha mulher falou assim, mas veja, será que não foi justamente para esse momento que você tinha que estar aí? Falou assim, quem é que poderia liderar agora essa crise? Quem é que sabe algum caminho aí, né? E isso me deu um estalo, assim, cara. Falei, puta, é verdade, né? Eu sou advogado, cara. Sou advogado e tem um Você monte era de o cara coisa de certo no lei. lugar certo. Isso E sim. aí veio um monte de lei lá, de redução de salário, de não sei o quê, bababá, e vai, estica dali, estica daqui. E, cara, vambora, vambora. Aí não entendia muita coisa de finanças, tinha que dizer para um cara que, sei lá, total experiência financeira e tal, dizer, não, cara, mas então agora pensa desse jeito aqui, para ver o que vai dar, É diferente. Todo mundo né? teve que se reinventar em algum grau, né, Lucas? Não É, teve como. Esses últimos 2 anos aí, né? 2 anos e meio é, já, né? sim, Ele tá falando, foi um período bacana. Cara, e é, você era o cara certo no lugar certo.
né? Porque Hoje, olha, assim, acho que, enfim, cumpriu um papel relevante ali para aquele momento, né, para a instituição. E assim foi. Tivemos eleição, entra uma diretoria nova, né, encabeçada aí pelo nosso saudoso e querido aí, presidente Renato Folador, né. Naturalmente, é o uma nova Renato gestão, era um cara fantástico. Eu fantástico, confesso que eu fiquei muito emocionado com a família dele entregando, né? Para mas quem está assistindo o podcast hoje, né? Esse podcast vai para daqui 3, 4 semanas. uhum, Mas o Curitiba acabou de ser campeão paranaense e a família do presidente eleito, que o Lucas está falando, Renato Folador, né? Os filhos dele ali foram entregar o troféu de campeão paranaense que levava o nome dele. Uma atitude exato, muito legal e eu foi fiquei demais. muito emocionado. Foi muito legal, assim, inclusive, né, de vocês aí, né, da federação, o presidente Hélio, em ter Né? essa sensibilidade de decidir por dar esse nome, né, ao Foi uma título do iniciativa presidente. dele. Uhum. Eu me recordo bem, inclusive, senti o privilégio de ele me ligar, né, para dizer que faria isso. Fiquei muito feliz com isso. Enfim, e aí entra essa diretoria nova, e aí aqui eu faço um registro, né, como eu estou há muitos anos no Curitiba, cada gestão eu agradeço a todas elas, né, pelas oportunidades que sempre me deram, né. Cada uma delas, à sua maneira, me deu oportunidade. A última gestão, por exemplo, me deu essa oportunidade de exercer essa função executiva. Essa nova gestão também me deu uma grande oportunidade, porque eu fui, assim, no bom sentido, testado, né? Testado para uma nova diretoria, porque naturalmente é normal, né? Uma diretoria nova e, assim, profissionais antigos, como é um ambiente político, não se sabe quem é o quê, né? E quais os interesses das pessoas que estão lá dentro. Então, é, sem dúvida alguma, passei um período probatório, né? Assim, o que eu agradeço aqui, faço esse registro, né, que foram muito corretos, assim, né, comigo, né, dessa diretoria nova, que viu o meu trabalho, me deu a oportunidade, né, de ver o meu trabalho. E aí eu segui no clube, as coisas mudaram um pouco, a função de CEO, ela deixou de existir, né, não tinha mais lá no clube, o Bruno Hora entrou por um tempo, aí logo saiu, as coisas se acomodaram lá, se reacomodaram e extinguiram essa figura máxima lá. E aí, como é que ficou a estrutura? O Conselho de Administração, que é o G5, né? Que são os Curitiba, eles eleitos. são, existe um conselho, né, Isso, exato, de 5 pessoas, do qual um é o presidente, mas todos eles, né, têm exato, exatamente. como se fosse um conselho de administração, né, de É, uma SA, enfim. exatamente. E aí, abaixo disso, foram criados dois cargos, né? Que são os heads, que se deu esse nome, né? Que são os líderes ali, que um é o head esportivo e o outro é o head administrativo. Do lado de cá, o head esportivo hoje é o René Simões, né? Pessoa maravilhosa, fantástica, né? Com quem eu tenho o privilégio Figuraça, né, aí, o professor René Simões é uma o figura. René Simões, tenho o privilégio de trabalhar com ele, né? Um aprendizado profissional, um aprendizado de vida com ele. E aí ele fica cuidando de três gerências, que são as gerências ligadas diretamente ao futebol, né? Gerência de prospecção, de desempenho esportivo, preparação esportiva, enfim. E do outro lado, o head administrativo, que sou eu, que aí eu cuido de algumas gerências também, a gerência de relacionamento com o mercado, que é a de marketing, né? Por assim dizer. A gerência de operações, que é toda a operação logística do estádio e tal, segurança e tudo mais, e a gerência administrativa financeira, né? Que aí onde fica ali o coração ali, né? Jurídico, financeiro, RH, tudo ali, né? Então, hoje eu estou com essa responsabilidade dentro do Curitiba, né? De fazer todo esse trabalho aí de liderar E essa é área. inteligente essa divisão, né, Lucas? Porque você deixa um aspecto, no caso do professor René, né, para cuidar do departamento de futebol, que lógico que é o departamento fim do clube, né? Afinal, é um clube de futebol. Mas, além, né, do clube de futebol, orbitam, assim, no entorno dele, muitos departamentos, marketing, financeiro, jurídico, que você falou É, aí, né? Tem toda a parte operacional do clube, que é uma parte muito complexa. muito. Então, tudo isso também precisa de alguém, né? E esses dois profissionais alinhados
para que seja, né, tocado de uma forma, né, com governança, enfim, dentro dos Exatamente. aspectos aí que a gente, pelo menos, entende que sejam os melhores, né? Ah, exato. Hoje Uhum. é assim que o clube tem se organizado, né? E a gente trabalha nessa perspectiva do organograma circular, né? Quer dizer, que todas as áreas têm uma interação, né? Não tem uma mais relevante que a outra, né? Claro. E até uma maneira de freios e contrapesos, né? Que tanto a minha liderança e a liderança dele, a gente vai se equilibrando para tentar achar um equilíbrio para o clube, né? Então, por exemplo, não vamos também saindo gastando demais, mas também não vamos arrochar demais em detrimento, Claro. formar um clube, um time eventualmente mais fraco, enfim, porque não se quis gastar algo do gênero. Então, a gente tentar equilibrar isso, assim, né? E tem sido muito bom, tem sido uma experiência maravilhosa. Assim, tem dado certo, né, por enquanto, né, que a gente subiu, né, no final do ano passado e agora campeão paranaense, foi um título bastante importante, né, bem esperado aí pelo clube. O Campeonato Paranaense é ruim para quem perde, né? Ah, todo estadual é assim, né? O Né? estadual ele é ruim só para quem perde, É, né? Quem ganha nunca reclama, né? exatamente. Eu já estou até acostumado com essas É, coisas, assim, né? Nem dou muita importância. Eu acho que o Curitiba, o termo de conquista, porque assim, eu tenho dentro da minha cabeça, eu relativizo o resultado esportivo, embora eu sei o tamanho da importância que ele é para cada clube, né? Mas dentro disso, e acompanhando, né, o clube, no caso, assim, no seu dia a dia, vendo as pessoas que estão lá trabalhando e tudo mais, o Curitiba hoje, para mim, eu que já trabalhei, tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar em outros estados, conhecer como funcionam outros clubes. O Curitiba, em termos de recursos humanos, hoje, para mim, ele está no top 5 do Brasil, no mínimo, no mínimo, porque né, o pessoal que trabalha lá em cada setor, eu conheço quase que todo mundo, né? Quem eu não conheço pessoalmente, eu conheço pelo menos profissionalmente, vejo o trabalho da pessoa, a gente acompanha, a gente já está aí um bom tempo, né, Lucas? A gente está começando a ficar um pouquinho velho já, aham. né? Então a gente vê a competência de um caso do outro. Então, isso é muito importante e eu vejo esse tipo de resultado acontecendo, quando acontece daí o resultado financeiro do clube, hoje esse processo, né, que está acontecendo para no futuro, de repente, né, se transformar em SAF e o quanto isso vai ser importante para um clube da grandeza do Curitiba e ter pessoas em todos esses lugares, né, em todos esses setores que a gente está falando competentes é importante, muito mais ainda tendo um conselho, onde eu vejo um presidente muito assim, um cara que vem da área empresarial, é um cara que tem, né, essa pegada que eu acho muito bom, né, dentro dos cargos estatutários, que são cargos políticos, né, a equipe no entorno dele ali também nesse sentido, e ter você e o René Simões cuidando, né, da parte administrativa, da parte de futebol, a gente vê o clube caminhando, né, dentro de um caminho muito correto, assim, uma coisa muito promissora para o seu futuro. Né? E sabendo também das dificuldades que o clube passou também nesses últimos anos, né? Os que não foram poucas, É. e mesmo assim, hoje a gente vê um clube forte, né? Em termos de pessoas, em termos de pensamento, de planejamento do futuro. O Curitiba vive uma grande revolução, né? A gente fala que o presidente Juarez o presidente Renato Folador, né, já dizia, né, É, da nossa revolução, né, que era a revolução que a gente faria agora e o presidente Juarez assumiu, né, quis assim o destino de levar adiante isso e tem sido muito bom assim viver esse momento, né? Então eu tenho aprendido que ninguém faz nada sozinho, cada vez me convenço mais disso. Cada vez me convenço mais que na vida a gente precisa de planejamento, a gente precisa das pessoas, de todas as pessoas, a gente precisa de lealdade, né? sim, Precisa agir com muita lealdade, precisa agir com muita transparência também,
né? Cara, você está falando com todas as características que geralmente nunca foram do ambiente do futebol, né? No futebol a gente vê muita vaidade, né? Aquele individualismo da pessoa achar que só ela fez, só ela aconteceu, né? Quando vence, né? Daí quando perde, a culpa é de todo mundo, né? Exato, Menos dela. exato. Enfim, transparência, né? O futebol viveu muito tempo numa área muito permissiva, né? A nossa legislação é muito fraca, né, Lucas, nesse sentido ainda. Então, por exemplo, você falar de compliance aqui para mim é algo assim extraordinário para quem trabalha no meio do futebol, né? Isso incorpora, isso traz confiança das pessoas, né, no que está sendo feito. Então, poxa, eu acho do cacete, cara. Tudo isso que você está falando aí, É, é até tudo... bom que você tocou no assunto do compliance, né? Então, eu comentei lá atrás que, né, freou um pouco, mas agora, nesse ano, agora, a gente voltou e voltou com tudo agora, compliance. Agora a gente pode dizer que hoje a gente tem um departamento de compliance. Então, tem compliance, cara. É aquela coisa assim de o tempo seguir as todo regras. seguir as regras, cara, não tem. E para nós, assim, executivos, é bom isso, cara. É um freio para nós mesmos, né? Que às vezes a gente quer, na ânsia de resolver alguma coisa, quer acelerar algum processo, alguma coisa, e não é assim. Não se deve fazer assim, né? Fortalece muito a cultura da instituição, né, Lucas? A É, cultura, quando a gente fala de missão, né? Não é aquele quadrinho bonito que fica lá pendurado e ninguém lê, né? Mas você seguir a missão, o porquê que aquele clube existe, qual que é o motivo, né? De estar acontecendo tudo aquilo, né? A gente tem que ter isso pessoalmente, mas as instituições, as empresas, os clubes é a mesma coisa. Os valores, né, que balizam todas as tomadas de decisão naquele clube, isso aí só fortalece a cultura, com certeza absoluta. é. E é isso. Então, assim, resumidamente, aí, quer dizer, nem tão resumidamente, né? Uma hora falando aí, mas enfim, é isso. Minha carreira tem seguido assim uma coisa bacana que aconteceu, que eu acho que é importante a gente registrar aqui, no sentido de inspirar, né? Então, sou um cara lá de Telêmaco Borba que agora, a questão de um ano atrás já, e agora encerrando, eu vou me formar em, em gestão de clubes pela FIFA, cara. Fala um pouco dos cursos que você andou fazendo aí, que você estava bem exibidão, Então, né, nesses cursos. Fala aí, cara. isso aí foi É. muito legal, cara. Foi muito legal. Foi assim acho que foi um presente também, né? Em 2019, a FIFA lançou um curso de gestão de clubes. Aí disse que lá que abriu vaga, beleza. Aí eu me inscrevi, cara. E eu, sinceramente, não esperava que fosse possível participar. Sei lá, tinham 20 vagas, até 30 vagas, 33 vagas. E eu falei, cara, esse curso aqui não deve estar tudo mapeado, essas vagas aí, não vai sobrar nada. Mas beleza, vamos embora, vamos lá. E me inscrevi, cara. Passou o tempo, eu recebo um e-mail lá, cara, da FIFA falando, ó, entrevista aí para o curso. Tal. Foi selecionado, pré-selecionado, ó, foram 400 inscrições ao redor do mundo e a gente selecionou algumas e você foi selecionado para a entrevista. Não está definido, não é nada, mas está na entrevista. Cara, fiquei, né, super feliz, assim. Tem compliance, viu? Dá para todo mundo se inscrever, todo mundo tem oportunidade. Exatamente. E, cara, fiquei muito feliz. Caramba, cara, os caras olharam pro meu currículo, para minhas cartas lá de intenção, não sei o quê, e me escolheram. Beleza, vamos embora. E aí, cara, fiz a entrevista com o pessoal de lá, os organizadores do curso mesmo, né, profissionais top lá da FIFA. E passou-se uns dias, cara, fui selecionado. Me mandaram Da lá, ó, você hora. tá aí entre os 33 do mundo aí, e parabéns e seja bem-vindo. Esse é o Piá, garoto de ouro, Telemaco Borba. E fiz o curso, cara, e agora em maio eu tenho que ir para Zurique para cerimônia de formatura. Daí a gente vai ter alguns dias de aula lá, e aí eu vou ter um diploma lá, uma chancela FIFA. Teu trabalho de conclusão de curso se fez Eu fiz um planejamento estratégico do Curitiba. isso. Que da E hora, aí, cara. Olha. e o curso foi nessa linha, né? Assim, eles nos ajudaram a desenvolver um planejamento estratégico. Então, para mim foi muito bom,
porque a gente já estava fazendo isso no Curitiba, né? Então, eu só traduzi aquilo que já era o trabalho nosso, com a roupagem mais acadêmica e tal, e, cara, foi, assim, sensacional. Aí, E isso fortalece, né? Fortalece o próprio é, planejamento, né? Você ter uma exato. chancela dessa dentro de um Bom, curso num nível desse. sim, e eles gostaram bastante, acharam legal o trabalho, né? Então eu fiquei feliz assim pelo Curitiba, né? Que isso é um trabalho meu, né? Eu tive que, lógico, adaptar para aquela realidade, mas é um trabalho do Curitiba, né? Então fiquei bem feliz. O Curitiba está indo lá, está lá sendo representado na FIFA, né? Então foi bem bacana e naturalmente eu fiquei feliz por tudo aí. Veio coroar aí esse tempo de carreira aí, eu acho, né? Então acredito que também é uma etapa nova, né? Pode se iniciar uma etapa nova aí. Lucas, como você vê o futebol brasileiro daqui uns 5 e 10 anos? Vamos colocar. Ó, eu diria assim, eu não sei como vai estar 5, muito menos 10, mas eu sei que nós vamos ter bastante transformação depois de 24. Depois de 24, a gente tende a gente tem uma oportunidade. Eu não sei se vai mudar, mas é uma grande oportunidade. Por que que eu digo isso? Encerram-se os contratos atuais de transmissão. E com isso eu não estou querendo dizer que temos que mudar de detentores de direitos, em absoluto. Mas vai ter uma outra ótica, uma outra roupagem, Eu né? até diria que a gente tem que muito agradecer, né? Reconhecer o Claro, trabalho da detentora atual que sustentou o futebol brasileiro durante todos esses anos e precisa ser reconhecida por isso, né? Fez um belo trabalho, concordo, né? concordo. Se não fosse, não teria futebol no Brasil. Uhum. Isso para mim está muito claro. Mas como esse ciclo se encerra em 24, abre-se uma nova oportunidade, né? Então, você tem um ambiente legislativo novo, né, com a lei do mandante, que é cada clube tem o direito de negociar os seus jogos em casa, o que não significa nada se for negociado individualmente, isso Isso é traz um grande valor, problema, né, Lucas? é, Quando começa a pensar de exato. individual, né, a coisa não caminha Não bem. anda. Agora, se todos que têm esse mesmo direito se unirem, isso tem um valor absurdo, né? Ah, o teu poder de negociação é muito maior, né? Exato. Uma discussão sobre liga, né? E isso também não significa nenhuma ruptura com o sistema. Eu acho que é perfeitamente conciliável os dois sistemas, que é assim no mundo todo. Como é em outros países, né? Exato. É que aqui, né? E daqui a pouco uma pergunta que eu vou te fazer, né? Mas aqui parece que um é o oposto do outro, né? Fica aquela É, polarização, né? é, Como acontece com quase tudo no Brasil, né? é. Então, fica aquela coisa de um contra o outro. E não é, não, Não, não eu passa nem acho, perto disso, né? é. O conceito. Eu acredito que por algum momento aí as coisas se enviesaram um pouco, né? Os interesses se cruzaram um pouco, né? O que era meu interesse passou a ser das entidades de administração e o contrário, né? Então, a coisa se perdeu um pouco no caminho, mas é só se reestabelecer. Eu acho que é perfeitamente conciliável os dois ambientes, até porque o sistema desportivo mundial é assim, né? A FIFA vai eleger uma entidade para representá-lo aqui. Então, vai mudar? Vamos criar uma outra competição, outro sistema? Não vejo que é o caso, mas precisa sim fortalecer algumas áreas, alguns pontos, como, por exemplo, os direitos comerciais de transmissão, eles são do clube, né? Então, os clubes Uhum. precisam potencializar isso. O futebol brasileiro engatinha ainda em termos de transmissões internacionais, quer dizer, o futebol brasileiro não passa fora do país. Agora que veio a passar, numa negociação bastante que engatinha ainda, né? Os clubes estão ganhando um valor bastante irrisório, né? Nessas questões, mas não é comercializado no exterior. As pessoas não conhecem o futebol brasileiro mundo afora, porque não E transmite. um campeonato tão rico, né? Porque Tão rico, é óbvio que a maioria aí, sim. né, o pessoal gosta de trabalhar. Eu digo que o pessoal dos meios de comunicação tem uma crítica muito grande porque trabalham com a desgraça, né? É Uhum. só com a coisa ruim e tal, e falam muito mal, eu acho, do futebol brasileiro em si. Mas, poxa, as nossas competições, o Campeonato Brasileiro em si, a Série A,
própria Série B. São competições interessantíssimas, cara, que eu acho muito melhor do que a enorme maioria das competições do mundo, né? Aí os caras querem comparar com a Premier League. Tá, pô, a Premier League é a melhor de todas, ok. Mas nós estamos ali um pouquinho abaixo disso, não muito também. Eu não sei se você parou para pensar, mas esse ano, claro, no começo acho que até teve um probleminha lá, mas o que teve de ruim no Campeonato Paranaense esse ano? Não, nada. Foi um campeonato de nível Né? técnico muito bom, inclusive, Não teve nada. né? Geralmente a gente tinha alguns problemas né, tribunal, não sei o que e tal. Esse ano, cara, transcorreu, Mas o teve um probleminha no brasileiro, começo. Lucas, o brasileiro tem memória curta, né? Se você pega aí há 10, 12 anos atrás, lá no começo, quando a gente começou a trabalhar, para hoje, a organização, não só das competições, mas a organização dos clubes, principalmente, né? Hoje você tem clubes, vamos falar aqui do nosso estado, clubes do interior, clubes organizadíssimos, né? Com planejamento, as Olha o pessoas Maringá. pensando em valorizar, né? O Maringá que chegou na final hoje, gurizada lá, né? Organizada. Então, isso replica em todos os outros 700 clubes que nós temos no Brasil. A minha crítica sempre é que o futebol, ele é, de alguma forma, pensado no Brasil ainda, é, só nos 20 clubes da Série A. Só o topo da pirâmide. Se esquece o que tem abaixo disso, né? Mas, bom, É, isso aí vai mais uma hora de exatamente. conversa, só para Acho nós falar que sobre a isso. gente podia fazer só um podcast para falar da reestruturação do futebol brasileiro, mas Pois para tentar é, responder a tua pergunta, eu vejo assim, não sei como vai estar, eu só sei que é o momento da virada de chave, é o momento. Eu acho que a lei do mandante, né, a lei da SAF, é, a possibilidade de uma liga, essa trinca aí pode sim revolucionar o futebol brasileiro, e eu particularmente acredito muito que vai virar, vai virar. deixa eu te emendar uma pergunta, então. Essa é a pergunta mais ácida, assim, né, que a gente gosta de provocar. Uh, Futebol hoje, futebol brasileiro, né? Ele tem que ser uma atividade política ou empresarial? Empresarial, sem dúvida alguma. É assim, os clubes hoje eles são instituições privadas com efeitos públicos, com consequências, com impactos públicos, né? Essa que é a grande verdade. E eu acredito assim que não vai se perder isso, né? Mas se precisa administrar um pouco isso. O impacto público, o impacto político, ele vai acontecer. O que eu acredito muito é que dentro não pode ter isso. Entendeu? Dentro ele tem que ser completamente empresarial. Ele tem que ser administrado assim. Poderia acontecer a revolução dos clubes sem a necessidade da criação de SAF, nada. Dava para fazer. Dava. É só querer. É só querer ser uma empresa numa associação. Mas o que acontece? Para você blindar as vaidades, você precisa de um instrumento legal de responsabilização, e a SAF traz isso, vai ter um dono, tem bolso no Claro. meio, né? Uhum. Então, você consegue frear um pouco a vaidade, né? E a política. E por mais boa vontade que se tenha no ambiente de uma associação, é mais difícil, né? É mais difícil. O cara, ele fica menos responsável, né, por aquilo, legalmente até falando. Agora, quando é uma SAF, é o que é. Tá ali uma empresa, se não pagar, meu amigo, o sócio da empresa vai ter que pagar, entendeu? E aí? Então muda de figura. É investimento, né? É como você abrir qualquer outra empresa daí, né? Você tem que ter, né, um Exato. equilíbrio, né, dentro disso, e a coisa tem que ser muito mais racional do que emocional, né? Que É, infelizmente é o que acaba e, acontecendo e muitas vezes, até, né? e até para dar assim, né, uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, que certamente talvez possa gostar de futebol e tal, eu acredito que tem muita oportunidade agora. Para quem for profissional, para quem trabalhar direito, por quê? Se nós estamos ingressando num ambiente que vai se transformar, que vai virar cada vez mais empresarial, que vão vir pessoas que estão muito mais acostumadas a lidar com governança, com meritocracia e tudo mais, não vai ter mais espaço para os maus profissionais.
E no futebol tem muito profissional ruim. Não, porque a gente, né, Lucas, a sorte que você falou aquela hora, a gente teve uma oportunidade, a gente correu atrás, a gente pegou, mas era muito difícil entrar no mercado de futebol há Muito, 10, 15 anos atrás. É muito. difícil hoje ainda, É ainda. mas existe esse movimento que obviamente vai É. abrir muitas oportunidades. Eu estou vendo hoje que é muito mais aceitável você pegar um executivo de fora, que não é do futebol, e entrar, torce-se menos o nariz do que no passado, entendeu? Uhum. Então, e a tendência vai ser cada vez mais essa. Eu acho que não adianta também só vir lá de fora e tentar aplicar o modelo empresarial aqui, eu não acredito nisso também. Mas também não acredito que esse ambiente tem que contaminar quem vem de fora. Essas duas coisas precisam se encontrar no meio ali e fazer acontecer. Futebol é diferente, sim, como qualquer ramo de atividade. Vai ter que respeitar algumas particularidades desse ambiente. E então eu vejo que tem muito espaço, muito espaço. Basta se preparar, basta começar do começo, né? Não adianta querer sentar na janelinha, né? Mas vai ter espaço, porque quem coloca dinheiro quer competência. E infelizmente, o futebol tem muita gente ocupando muito cargo bom, mas não tem aquela Não competência sabe lá nem dentro. o que está fazendo lá, né, Não, mais ou menos, não sabe. né? Com certeza. Mas está mudando. E muito, Tá. Tá muito melhor já, né, Lucas? Porque muito melhor. a nossa época era só mato. Exato. Os guri que vieram de Telemaco Borba, de Irati, né? A gente veio, foi É, indo e estamos aí até hoje. Estamos até exato. fazendo podcast aí. Imagina. Meu Exatamente. querido, eu não sei como agradecer. Foi muito da hora. Cara, nós ficamos mais umas 2 horas conversando por hoje aqui, Cara, né? aquele nosso encontro está sendo virtual aqui. Ah, tá virando lenda, sabe? Ele me Não prometeu um lembro. vinho para quem tá assistindo, sabe? Faz, ó, olha, vamos tomar um vinho, vamos conversar. Eu tô esperando, já o vinho já virou vinagre. Então vamos hoje aqui, ó. Vamos hoje. Ó, viva, Viu, guri. Maravilha. Muito bom. Obrigado, cara. Obrigado de coração aí. Foi muito inspirador ouvir você falar. Você é um cara, né? Quando a gente fala de amigo, a gente tem essa liberdade de falar, né? De tomar um vinho junto e tudo mais. Mas por quê? Porque você não é só um profissional da excelência. Isso daí, maioria, todo mundo que te conhece sabe. Mas você é um ser humano muito bacana, cara. Obrigado de coração por ter participado aí Obrigado, El. de Gestão FC e tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado você, Orlando. Obrigado a toda a tua equipe aí, que eu sei que você tem um staff aí bastante competente que te ajuda. É muito caro esse podcast mesmo. É, Muitas pessoas envolvidas. exato. Parabéns aí a você você também é uma inspiração, né? Você também fez transição de carreira, você também evoluiu pessoalmente, né? Tem os teus desafios pessoais, tem os teus desafios profissionais e você tem se preocupado com pessoas, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, a gente tem que entender de pessoas, né? E você tem ajudado as pessoas a entenderem de si mesmas e no final do dia para entender das outras pessoas também. Então, siga em frente aí e me chame sempre que quiser, que para mim vai ser um prazer. Eu me diverti demais aqui. Foi muito legal porque eu não sei dar aula, né? Geralmente me chamam para dar palestra e temas assim mais Aqui é pesados. bate-papo, estamos Hoje tomando foi muito vinho, estamos de gostoso. boa. Então, para assim, me chame mais vezes. Aqui a gente só dá parpite, que nem a gente fala, né? Mas, pô, a ideia aqui é essa, cara. Espero, com certeza absoluta, quem ouviu o podcast aí vai sair muito inspirado e com certeza com uma cabeça legal. O torcedor do Curitiba vai ver as pessoas que trabalham lá dentro do clube e essa preocupação, essa excelência que essas pessoas têm, né? De preocupação com o clube, com o futuro do clube. Obrigado, cara. Obrigado de coração mais uma vez aí. E é isso, pessoal. Né? O Gestão FC é justamente para isso, para contar histórias ricas como a do Lucas, né? Carreiras profissionais fantásticas. Por quê? Porque o futebol é o nosso trabalho. E é isso que a gente quer passar aqui para vocês. Valeu? Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Lucas. Valeu, meu irmão. Aquele abraço. Obrigado. Tchau. É.